Olá, meus irmãos da Igreja Nova Vida de Terras Altas. O pastor Antônio me pediu para eu gravar esse vídeo. Espero que ele possa abençoar muito vocês. Abraço. Você conhece a brincadeira de caça ao tesouro? Provavelmente sim, né? Ou por já ter brincado quando menor, ou por verem pessoas brincarem. E é muito legal a gente fazer essa analogia, porque sempre há alguma frustração nessa brincadeira, né? Ou por pessoas que não acharam o tesouro, ou por pessoas que acharam e se decepcionaram com o prêmio que receberam, pois ansiavam coisas maiores. E essa brincadeira eu faço essa comparação para dizer que é exatamente isso que acontece com os tesouros terrenos que existem. Sempre haverá frustração. Sempre nesses tesouros que a gente pode ver, que a gente tem aqui na Terra, haverá algum tipo de decepção, algum tipo de desesperança, de angústia, pois não é aquilo que pode nos sustentar, que pode nos trazer o verdadeiro conforto que a gente precisa. E nesse vídeo eu quero trazer uma palavra de esperança, porque há um tesouro que é edificante, perfeito, incomparável. Esse sim nós devemos ir atrás, o tesouro verdadeiro. O Salmo 119 inteiro vai mostrar esse tesouro. Olha o que diz o Salmo 119, no versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que maravilha que o salmista está nos dizendo. Um dos maiores inimigos, né, do cristão, a prática do pecado, as tentações que nos rondam. Um dos maiores inimigos que nós temos é mostrado aqui a grande solução, uma das grandes armaduras, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos encher completamente o nosso coração. Nós devemos diariamente ter contato com esse tesouro, a palavra do Pai, a Bíblia. Cada versículo minuciosamente vai encher o nosso coração e vai interferir nas nossas ações. Um grande cristão uma vez afirmou que o vigor da nossa vida espiritual está intimamente ligado com o papel da Bíblia no nosso dia a dia. Então, que possamos cada vez mais ter esse contato direto, esse contato íntimo com as Escrituras e ter esse verdadeiro tesouro no nosso dia a dia. Ainda no Salmo 119, olha o que diz o versículo 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Esse versículo, de certa forma, complementa o outro. Se, por um lado, a palavra de Deus nos traz essa vitória contra todo tipo de pecado, quando ela enche o nosso coração, está com certeza claro que ela deve ser então o nosso prazer. Se ela nos traz vitória perante um dos nossos inimigos, que é a prática do pecado, que nos afastam de Deus, ela que deve ser o nosso prazer. Ela que deve ser aquilo que a gente mais anseia durante o dia, os nossos momentos de leitura, os nossos momentos de aprendizado, os nossos momentos que vamos crescer em conhecimento dessa palavra. E todo o conhecimento que a gente precisa está nessa Bíblia, está na Escritura, porque ela que mostra o caminho para o céu. E esse é um chamado que nós temos de diariamente ter esse tesouro, ansiar. Num dia de trabalho, num dia de estudo, o seu maior anseio, depois que tudo terminar, deve ser ler as Escrituras. No seu amanhecer, quando você acordar, o que você deve mais ansiar, o que você deve ter prazer de fazer, é sentar, ler a palavra de Deus, pois a gente está aqui diante de o maior tesouro que um homem poderia ter. A palavra de Deus aqui escrita. Um grande cristão também disse, John Piper, que um dia ele leu a palavra de Deus em voz alta. E isso é exatamente o que os israelitas tinham quando ouviam a voz de Deus vinda do céu. É esse privilégio que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Saber que lendo ela em voz alta, a gente está escutando a voz do Altíssimo, a voz de Deus, a voz do Deus de Israel. É esse tesouro, é esse prazer, é esse anseio por ler a palavra de Deus que deve existir em nós, enchendo o nosso coração, enchendo os nossos pensamentos, todo o nosso interior, para que nós possamos vencer o pecado e estar mais íntimos do Pai. E aí sim, nunca ser decepcionado com nenhum tesouro, porque esse é o tesouro verdadeiro.
Meus irmãos, diante disso eu quero finalizar com alguns questionamentos e reflexões para mim e para vocês. Agora sabemos que a palavra de Deus é esse tesouro verdadeiro, incomparável, perfeito, edificante. Mas a pergunta que eu faço para nós é: qual tem sido o nosso real envolvimento com a Bíblia? Será que temos buscado ao máximo? Será que temos estudado ao máximo? Será que nós estamos sabendo diante da preciosidade que há na palavra de Deus? Sabendo que o Deus que falava ao povo de Israel, quando nós lemos a palavra em voz alta, é a mesma coisa que se estivéssemos ouvindo a voz dele? Será que nós temos essa convicção no nosso dia a dia, a preciosidade da Bíblia para nós? Se há alguma escravidão com o pecado, é certo que a solução é encher o nosso coração com a palavra de Deus. É certo que os nossos pensamentos, que as nossas emoções devem ser moldadas pela Escritura. O nosso prazer, o nosso grande lazer deve estar aqui. A nossa grande satisfação, o nosso grande anseio deve estar na leitura da Bíblia. Saber que estamos diante da voz de Deus, estamos diante da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro. Então, esse vídeo é um chamado para o envolvimento diário com as Escrituras, com o estudo bíblico, saber dessa preciosidade, nos envolvermos completamente, pois não estamos diante de um tesouro qualquer, estamos diante de um tesouro verdadeiro.